Damas e cavalheiros, olá. Aqui quem fala é o mentor. É assim que desejo me tornar conhecido. Não eu enquanto pessoa, mas aquilo que eu posso contribuir com algumas pessoas. Hoje eu quero falar sobre o relacionamento com Deus. É interessante que praticamente todas as religiões que existem, praticamente todas, umas com um pouco mais de vaidade, outras com um pouco mais de modéstia, mas praticamente todas insistem em afirmar que o seu método, a sua teologia, a sua disciplina é a ideal, é a perfeita, é a verdadeira para que os seus prosélitos, os seus filiados, os seus membros da sua congregação possa se relacionar com Deus. Não quero de modo algum desmistificar estas crenças. Acho importante que a pessoa acredite no que esteja falando, acredite naquilo que prega e viva principalmente aquilo que ensina. Então, cada uma destas denominações, cada uma destas religiões que faça a sua defesa, a sua apologética. Apologética é a doutrina de defesa das denominações, das teologias, das crenças de cada religião. Muito bem, eu não faço apologética, eu não quero pregar nenhum tipo de proselitismo, eu não quero pregar nenhum tipo de denominação. Eu quero apenas falar, trocar ideias, expor uma linha de pensamento que possa libertar de pré-conceitos, de conceitos estabelecidos, sejam eles bons ou mais negativos. Por exemplo, por que alguém acredita na sua própria religião, na sua própria denominação? Por duas razões. A primeira razão é porque nasceu dentro dela. Então, durante o longo da sua vida, ela foi doutrinada. Em alguns casos, de uma forma até um pouco mais agressiva, eu chamo de adestrada. Por quê? Porque ele não é ensinado a pensar. Ele não é ensinado, não é motivado a perguntar, apenas esperar respostas. Quando não fez a pergunta, não sequer fez a pergunta, mas ainda assim quer resposta. Então, a segunda forma é por convicção, por estudo, porque alguém lhe convenceu, alguém lhe ofereceu uma nova alternativa de crença, de fé, ou então a pessoa descobriu sozinha pelos estudos, enfim. Mas de qualquer forma, tanto uma quanto outra está intrinsecamente destinando o prosélito, o crente, a uma determinada linha de pensamento e ele entra, a porta se abre e depois tranca-se a porta e fica ali dentro. Então, todo o conhecimento daquela doutrina é passado para ele dentro daquele círculo. Ok. E entende-se uma coisa, isso tem feito muita gente infeliz. Entende-se que quem sai dali é considerado um desviado, um apostatado. Apostatado é aquele que nega a fé, que renega a sua fé, é considerado, enfim, um pária, né? Um excluído desta sociedade e, portanto, excluído de Deus, portanto, excluído da possibilidade de um relacionamento sadio, saudável com o Criador. O que eu quero demonstrar aqui é que é uma pergunta. E este é o caminho que eu busco, que eu quero buscar com vocês, na condição de mentora. O mentor não é um doutrinador, não é um adestrador. O mentor é alguém que motiva a perguntar, motiva a questionar. E nesse questionamento, onde eu vou buscar essa fonte?
onde eu vou reconhecer, onde eu vou conhecer esta fonte como uma fonte saudável, de questionador? Nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. Se vocês lerem, se vocês analisarem as Sagradas Escrituras, começando lá no livro de Gênesis, lá no período da criação e vindo mais adiante, vocês podem observar que Deus, ele não dá respostas, mas ele faz perguntas. Então, de uma forma quase infantil e debochada, as pessoas perguntam, mas ele não é Deus, ele não é onisciente, ele não sabe tudo? Esse tipo de pergunta nem vale a pena perder tempo respondendo. Deus faz pergunta para me ensinar a fazer pergunta. Quando ele pergunta a Adão, onde estás? Deus está apenas lembrando Adão para que Adão reflita onde ele está. Para que Adão reflita onde ele esteve, quem ele era e quem ele passou a ser por sua própria conta. Quando Adão e Eva, o primeiro casal, eu estou partindo do pressuposto criacionista, quando o primeiro casal percebe que está nu, Deus não disse para eles que eles estavam nus. Eles perceberam e eles se sentiram culpados, mas Deus em nenhum momento colocou culpa neles por isso. Mas eles entenderam que, ou seja, eles começaram a criar um conjunto de regras que não existia. Compreende isso? Então, o grande problema quando nós estamos longe de um relacionamento com Deus é que nós criamos regras que não existem. Essas regras para nos colocar um freio moral, um freio espiritual, para que estejamos protegidos por elas, mas são regras que nós mesmos criamos ou que alguém criou antes de nós. Agora, a pergunta é: Deus coloca estas regras como uma prisão? Ou Deus coloca setas de indicação, chamadas de leis, não como um cerco de prisão, mas como setas de orientação para um caminho seguro, onde nós andamos livremente e por nossa escolha, por nossa livre escolha, por nossa autodeterminação, nós vamos segui-las, porque isso vai nos fazer bem. Então, nesse conjunto de reflexões que eu quero ter com vocês e quero ter individualmente, eu estou aqui abrindo um caminho, abrindo uma porta para que você individualmente possa me procurar através do WhatsApp 48999292200, tá? E você possa conversar comigo, abrir o coração de uma forma mais livre. Eu quero esclarecer que eu não sou psicólogo, eu não estou oferecendo serviço de psicologia de forma alguma. Eu não sou pastor, eu não sou rabino, eu não sou padre, eu não sou um religioso da forma convencional. Eu sou alguém com uma certa experiência de vida, tanto no caminho profissional, quanto pessoal, quanto espiritual, e que quer compartilhar com outras pessoas esse conhecimento e essa possibilidade de uma caminhada mais suave pela vida. Eu quero finalizar dizendo que o relacionamento com Deus, ele é muito mais presente do que se imagina. Eu quero dar um exemplo. Uma das coisas que as religiões, de forma geral, especialmente as judaico-cristãs, da linha ocidental, da linha judaico-cristã, elas trabalham muito a questão da moral, então a questão do pecado, a questão da santidade. Então, a própria Bíblia tem termos que Deus diz: sede santos porque eu sou santo. Uh, e há interpretações dos evangelistas, dos profetas, de que se não houver santidade não se consegue alcançar a Deus. A palavra santo no hebraico vem da palavra kadosh. Kadosh significa separado para Deus. Separado para Deus. E aí as pessoas criam uma barreira, porque eu nunca vou conseguir isso, eu nunca vou alcançar isso, né?
E esse pensamento nos leva a desistir da jornada. É como se você tiver que subir uma escada e, em lugar de olhar para o degrau seguinte, você olha tanto para baixo quanto para cima. Para baixo você imagina, eu vou cair. Para cima você imagina, eu nunca vou alcançar. Olha o degrau seguinte, apenas o degrau seguinte. Olha os degraus que estão na altura dos seus olhos. E caminhe, suba essa escada naturalmente. Então, sobre a questão da santidade, a santidade não está em dizer, puxa, hoje eu falei um palavrão, eu não sou mais santo, eu estou perdido. Não. Para isso existe uma coisa chamada reconciliação. Deus não, Deus não favorece muito a ideia da gente falar palavrões, da gente fazer coisas erradas. Não, ele não favorece em nada. Agora, também Deus não está atrás da gente com uma chibata, com um aguilhão, né? Aquela coisa pontiaguda que eles maltratavam os animais, nos indicando, você fez isso, você fez aquilo. Deus não é nosso acusador, Deus é nosso conciliador, Deus é o nosso libertador. Em hebraico chama Goel, aquele que liberta, aquele que resgata. Então, sabendo que eu cometi alguma coisa desagradável, no dia de hoje, no instante de agora, Deus diz assim, tu errou, mas te reconcilia. Então, essa reconciliação é o próximo degrau, o degrau seguinte a subir. E isso nos dá conforto, sabendo o seguinte, eu tenho muitos degraus pelo caminho, eu tenho muitos degraus para trás. Se eu ficar pensando nos meus erros do passado, se eu não colocar, chama-se confessar isso a Deus, não a ninguém mais, se eu não colocar isso diante de Deus e dizer, Senhor, eu errei aqui, me ajuda para que eu ande o próximo degrau, aí sim, aí as minhas pernas vão fraquejar, eu vou olhar para baixo e eu posso cair. A ideia não é cair, a ideia é andar. A ideia não é subir correndo a escada, a ideia é subir degrau por degrau. Degrau por degrau significa vencer um passo de cada vez, vencer um desafio de cada vez, um dia de cada vez. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz assim, dá-nos o pão de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele está dizendo o seguinte, não fica acumulando pão, porque ele vai mofar, vai bolorar, vai azedar. Não se acumula caráter. Caráter tem que ser construído dia a dia. Não se acumulam bênçãos. Bênçãos têm que ser recebidas e distribuídas, compartilhadas. A gente poderia falar muito mais tempo, muito mais coisas, mas como a ideia da mentoria não é apenas uma pessoa ficar falando, mas ouvir e trocar ideias, eu estou disponível e quero estar com vocês. Um beijo bem grande para todos.